Alô? Gente, boa noite. Tudo bem? Bom, a Isabela está aqui. A ideia é que a gente faça um bate-papo agora no início e vocês perguntem, tá? Então não fiquem com vergonha. Vou começar fazendo algumas perguntas para a Isabela e aí depois vocês começam. Só levantar a mão que a gente vai levar o microfone e aí vocês tiram as dúvidas de vocês, tá? Perguntam o que vocês quiserem. Ela está aqui para responder, para tirar as dúvidas e para vocês chegarem mais perto dela, tá? Então, Isabela, conta pra gente como começou a ideia do blog, como você se viu assim como conselheira amorosa. Então, boa noite, gente. Esse negócio do blog veio porque eu sempre gostei de desabafar, quer seja assim, numa conversa de amigos, num bar ou então na internet. E aí eu criei um Twitter e comecei a desabafar no Twitter. E aí eu senti a necessidade de fazer desabafos maiores. Então eu criei o blog, mas assim, eu não sabia mexer, era uma coisa muito crua. E aí quando começou, a galera começou a gostar e curtir, comentar, eu falei, opa, peraí, tem que continuar com isso, porque eu tava fazendo amizades pela internet, né? Eu ajudava as pessoas e elas me ajudavam, então foi assim. E o não se apega não, veio como essa frase, assim? Essa frase é porque eu tive um ano na minha vida que eu falei, eu preciso ficar solteira, como no livro que eu coloquei. E aí eu coloquei na minha biografia do Twitter, não se apega não, mas era assim, um aviso pra mim mesma, pra eu não me apegar a ninguém, que eu precisava me amar. E aí foi isso, ela virou meu lema agora. E tem uma dúvida que muita gente tem, que perguntam sempre, se a Isabela do livro é você. Então, não é. Ela é assim, meu alter ego, eu coloquei o nome como Isabela pra rolar uma identificação quando eu fosse escrever o livro. Mas a Isabela sou eu, é você, é todo mundo que lê o livro. A Isabela é uma personagem, mas é claro que ali no livro tem umas lições que eu aprendi, tem coisas que eu peguei das minhas experiências, mas é tudo um pouco modificado, né? Gente, alguma pergunta da Isabela aqui? Oi, Isabela. Eu queria saber se o teu namorado não se importa assim, com esse teu lema de ser desapego e tu tá namorando agora. Não, então, o desapego, ele não é o desapego de tudo. A gente não deve desapegar de tudo na nossa vida. A gente tem que se apegar, assim, às coisas boas, eu sempre falo isso. Então, assim, ele entende que o desapego das coisas ruins, e enquanto ele for bom pra mim, eu não vou desapegar dele. Então, não faz sentido. Mais alguém, gente? Vai perguntar? Não fiquem tímidas. Não fiquem tímidas, podem perguntar. Então, Isabela, fala pra gente das suas referências literárias. O que você gosta de ler? O que você já leu muito? O que você tá lendo agora? Agora no momento eu tô numa fase viciada em Agatha Christie, eu adoro ela. Eu já li muitos livros dela, mas agora eu tô comprando, porque eu quero completar a minha coleção. Ela, pra quem não conhece, ela escreve suspense, tem sempre um crime no início do livro, e aí ela vai desvendando o crime ao longo da narrativa. É muito legal, eu adoro. Mas assim, referência que eu digo, que eu falo sempre, que eu me inspiro para escrever meus livros, né, que eu vou escrever o segundo, é a Meg Cabot, que eu gosto muito da escrita dela, que ela é sarcástica, irônica, engraçada, ela sempre tem os personagens marcantes, então eu me inspiro muito nela para escrever. Você falou da Meg Cabot, eu estudo letras, então eu queria saber uma referência brasileira. Brasileira, eu gosto muito da Paula Pimenta, assim, eu sou apaixonada nela. Eu lia acho que todos os livros dela eu não li, eu só não li o Minha Vida Fora de Série, aquele Fazendo Meu Filme eu adoro. Tipo, eu não sou o público-alvo, mas eu gosto muito dela. O infanto juvenil dela, assim, é fantástico, ela é muito boa. Eu gosto da Marina Carvalho também, eu não sei se você conhece. Ela é uma nova escritora, vale a pena comprar o livro dela. Comecei letras agora, então. Ah, tá. Os brasileiros agora, como a maioria do povo tinha aquele preconceito brasileiro, não é legal. Nossa, mas elas são ótimas, pode ler que você vai gostar. Mais alguém, gente? Quer fazer alguma pergunta? Oi, Oi. eu queria saber se pra ti é muito difícil tu escrever assim com frequência e se tu às vezes não pensa em desistir assim, se não é uma coisa muito difícil. Então, escrever é uma coisa assim, sob pressão não funciona, assim, você precisa escrever isso pra hoje. Não dá. Você tem que escrever quando você tá inspirado. Então, assim, não é difícil quando você tá sendo forçado. Quando você escreve por prazer, você escuta uma música, te inspira, você vê um filme, te inspira, o negócio flui de um jeito que quando você vê, você já tá escrevendo um livro e nem percebeu. Então, sob pressão é difícil, mas quando é por paixão e inspiração mesmo, você consegue. E eu nunca vou desistir. Mais alguém, gente? Tem alguma pergunta?
uma questão que é a seguinte, você sempre no blog, você sempre viu os leitores, eles sempre comentaram, nas redes sociais também. Como é que está sendo agora quando você encontra com eles, né? Porque é muito diferente sair dessa realidade virtual, né, para encontrar eles pessoalmente. Como está sendo essa experiência para você? Não, tá sendo muito engraçado, eu tô adorando, as meninas e os meninos são muito carinhosos, tem muita gente que chega pra mim falando, peraí, eu tenho 2 minutos, eu preciso contar a história rápido, me ajuda, não sei o que eu faço, eu termino, não termino, eu falo, gente, como é que eu vou falar? Então assim, é muito legal, porque parece que a gente já é amigo, mas tá concretizando isso agora, tá se conhecendo e tendo aquele papo rapidinho, que eu dou um conselho, falo uma palavra amiga e a pessoa fica muito feliz e eu também. Então tá sendo muito legal. Gente, mais alguém? Alguma pergunta? Senão eu vou fazer aqui uma última e depois a gente parte para o Exaltó. Aí vocês querem conversar pessoalmente. Você quer perguntar de novo? Vamos lá. Eu queria saber se, às vezes, quando tu escreve... Opa! Coração. Sem quebrar. E se tem, quando tu escreve alguma coisa sobre a tua vida pessoal, se isso afeta, às vezes, a relação tua com alguma amiga, família, namorado. Afeta, assim. Eu lembro que tinha uma coluna no meu blog que chamava Um Pouco da Minha Vida, que eu sempre contava alguma história minha e eu deixava bem claro que era uma história minha e expunha os fatos ali pra quem quisesse ler. Muita gente ficava incomodada, às vezes alguma pessoa que vacilou comigo e eu coloquei no blog e aí de repente a pessoa vai falar, por que você colocou aquilo? Eu falo, mas não é verdade, eu tô desabafando, é a mesma coisa que se eu estivesse escrevendo num diário. Então eu acho assim, eu tenho minha liberdade de escrever. Então, se a pessoa vai ficar chateada ou não, eu não tô me importando muito, sabe? É lógico que eu não vou expor coisas que vá machucar alguém e tal, mas quando a pessoa me chateia, eu faço um textinho melancólico falando sobre isso, pô, sacanagem, né? Meu direito. Oi. Então, eu queria te perguntar o que te motiva. Porque assim, eu tenho um blog, tá? Tô bem no começo, é muito difícil. Todo começo é difícil. Eu quero saber o que te motiva a cada dia a continuar. Então, o que me motiva é que sempre tem alguém que vai te ler, por menos que você tenha, como é que eu vou falar? Por menos acesso que você tenha, sempre tem um acesso, sempre tem alguém que gosta do que você escreve e acompanha e te incentiva. Então são essas pessoas que você tem que se agarrar, aquelas poucas que te acompanham, porque elas podem crescer, entendeu? Elas podem e devem crescer, com certeza, se você insistir. Então foi isso que eu fiz no início, de 10, aí virou 15, virou 20, quando eu vi virou 1000. E aí foi multiplicando, e eu não desisti, tinha momentos que eu ficava, não sei, e aí eu voltava, então não desiste. Obrigada. Nada. E a gente tem visto muito hoje blogueiros, né? Muitos blogueiros, muitos. E tem muita gente que quer ser publicado, né? Que quer fazer um livro, que quer viajar, conhecer as pessoas, conhecer os leitores. Como é que surgiu o convite para o livro? Então, foi muito engraçado, porque eu sempre recebi e-mail de editoras, assim, que eu falo meio fantasma. São editoras que te mandam um e-mail e falam, você quer publicar seu livro? Aí você fica todo feliz. Quando você vai ver que você tem que pagar um tanto de dinheiro para eles publicarem, aí é uma coisa assim, absurda. E aí quando eu recebi o e-mail da editora Intrínseca, eu olhei e falei, deve ser mais um desses e-mails, e deixei lá. Aí deixei por um tempo, nem me dei conta de que editora que era. Na época eu não me ligava em nomes de editora. E aí eu fui jogar no Google o nome da editora, eu falei, opa, a editora publicou Crepúsculo, 50 Tons de Cinza, eles estão me chamando para escrever um livro, aí eu não acreditei. Só que assim, não foi chamado certo, eu tinha que fazer uma reunião na editora e apresentar um trabalho para ver se eu ia ser aprovada. Então foi pior ainda, que eu falei, imagina, eu levo meu trabalho, eu levo meus textos e eles não gostam. Vai ser uma decepção assim, muito grande, porque eu já estava com uma expectativa. E aí eu mandei o meu material para eles e esperei durante 2 semanas, foi horrível essa espera. E aí quando o e-mail surgiu, eu cliquei, quase morri, que ele falou que foi aprovado e nossa, fui lá assinar contrato, foi o dia mais feliz da minha vida. Muito bom. Legal, gente. Alguma última pergunta? Alguém? Aqui. Oi. Oi. Que assim, no blog geralmente são textos mais curtos. Para escrever o livro, que é uma coisa mais longa, foi difícil? Foi muito difícil. Porque de início eu escrevi um livro de crônica, como são as crônicas do blog. E aí eu comecei a escrever esse livro, eu fui até 80% do livro. Só que aí eu não tava sentindo firmeza, eu tava falando, poxa, tá parecendo mais do mesmo, parece que tá igual o blog, não vai trazer nenhuma novidade para quem já me acompanha. Eu tava muito insegura quanto ao material.
E aí eu falei com a minha editora e ela falou assim, olha, o que você acha de começar tudo de novo, um outro livro? Eu falei, tá bom. Aí ela falou assim, os seus melhores textos é quando você escreve em primeira pessoa, como se fosse você contando a sua história. E foi por isso que eu fiz o livro e até coloquei o nome na personagem de Isabela para ficar mais fácil rolar uma identificação minha com ela. E foi assim que surgiu, mas foi difícil eu me achar a personagem, mas eu consegui no final. No Pedro, você realmente não teve nenhuma, como eu digo, influência do Léo nisso? Não, a gente acaba pegando um pouco de influência para criar os nossos personagens. Eu não vou falar de quem, porque senão vocês vão saber a continuação. E eu não posso dar spoiler. Mas assim, a gente sempre acaba colocando um pouco de si até no personagem, ou então de alguém que conhece, de alguma história. Então eu peguei inspiração em várias coisas. Depois que acabar de escrever tudo, eu conto pra vocês. No próximo livro, né, gente? Ali. É, no próximo. Então, como tu já deve ter percebido, a tua história tipo, combina com a história de todas as gurias, eu acho. E como é que tu se sente vendo, assim, que os fãs se identificam com a tua história e contigo também, né? Nossa, eu fico muito feliz, sabe? Tem vezes que chega um leitor, me fala algumas coisas, eu tenho vontade de chorar no meio do lançamento. Porque eu não acredito, assim. Eu ficava pensando, gente, imagina eu publico o livro, ninguém gosta, ninguém se identifica. Era o meu maior medo. E aí, quando eu publiquei, começou a rolar uma identificação. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje eu vejo um monte de gente voltar aqui pra vir falar comigo. Ai, adorei, você escreveu minha vida. Nossa, não tem explicação esse sentimento, assim. Eu não esperava por isso, mas eu fico muito feliz. E eu acho que eu acertei em cheio falando da vida das meninas e até de alguns meninos que se rendem a ler o livro. E não tem explicação esse sentimento. Gente, claro. Tá falando aí do segundo livro e tal, já tem previsão? Já tá escrevendo? Eu já estou escrevendo. A previsão a gente quer que seja depois do meio do ano que vem, mas a gente não tem certeza ainda. Então vamos torcer para que saia até lá. Gente, então, Emílio, vamos começar? Deixa eu só dar uns recados para vocês. Além da foto que o Emílio falou que, né, vai direto pro Facebook do Grupo Livraria de Curitiba, aqui na frente tem material que vocês podem pegar, vocês vão vir falar com a Isabela, tem marcador, tem folder, tem tudo mais. Vocês podem tirar fotos, tá? À vontade com o telefone de vocês fiquem à vontade, a gente tem tempo hoje. E só vou pedir uma coisa, que a Isabela autografa o livro só, tá, gente? Então vamos se ater aos autógrafos dentro do livro, tá? Pra facilitar aí pra todo mundo. Então, fazer o sorteio, né? Sim.